Olá! No programa OAB Nacional de hoje você confere: médicos formados em Cuba impedidos de exercer a profissão no Brasil denunciam à OAB a morosidade do MEC na revalidação do diploma. Presidente nacional da OAB, César Brito, ajuiza no STF a DIN contra a PEC 62 de 2009 dos precatórios. E na Câmara Legislativa do DF, a Ordem dos Advogados do Brasil protocola representações individuais contra deputados envolvidos na Operação Pandora da Polícia Federal. Advocacia, Ministério Público e Magistratura vão compor uma Câmara para discutir assuntos relacionados às 3 carreiras. Presidentes de seccionais da OAB nos estados reeleitos fazem um balanço do triênio e dão a receita do sucesso. E ainda, as principais notícias das seccionais da OAB e um balanço das câmaras e do órgão especial do Conselho Federal da OAB. Um instante só, voltamos já. O presidente nacional da OAB, César Brito, ajuiza no STF ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda 62 de 2009, que altera a forma de pagamento dos precatórios judiciais. Antes de protocolar a DIN, o presidente da Ordem se reuniu com entidades que integram a Marcha em Defesa da Cidadania e do Poder Judiciário contra o calote instituído pela PEC dos precatórios para detalhar os termos da ação. Após a reunião, César Brito, acompanhado de representantes da seccional da OAB-DF, Magistratura e Ministério Público, ajuizou no STF ação direta de inconstitucionalidade com pedido de cautelar contra a mesa da Câmara e a mesa do Senado Federal, para questionar a legalidade da emenda constitucional 62 de 2009, que alterou gravemente a forma de pagamento dos precatórios judiciais no país. Nós arguimos a inconstitucionalidade formal. A Constituição expressamente diz que para alterar a Constituição é preciso uma reflexão e não se poderia fazer numa única sessão, burlando os 2 turnos expressos da Constituição brasileira. E todos sabem que a emenda foi aprovada na calada da noite, numa rapidez impressionante, e também temos que questionar esse vício formal. E está lá posto o vício formal da emenda do calote. Não se pode admitir um mercado da decisão judicial, um mercado em que a sentença passa a ser considerada moeda podre. Isso não é democracia, isso é autoritarismo. Um país democrático não pode admitir que o Poder Judiciário venha valer 1% do Executivo. Um país democrático não pode aceitar que as decisões judiciais sejam descumpridas e que sejam transformadas em moeda podre, objeto de leilão. Num país democrático, o judiciário vale tanto quanto o executivo e tanto quanto o legislativo. Com a emenda, se autorizou, deu carta branca para o descumprimento da decisão judicial. Os governantes receberam um salvo-conduto para confiscar bens, não pagar aposentadorias, desrespeitar o cidadão brasileiro. Esse salvo-conduto para cometer o arbítrio não é compatível com a democracia brasileira. Com ela, a Constituição deixa de ser cidadã, passa a ser Constituição estatal. O Estado pode tudo, está liberado para tudo. Os presidentes nacional da OAB, César Brito, e da seccional da OAB do Distrito Federal, Estefânia Viveiros, protocolaram na Câmara Legislativa 3 representações individuais solicitando a cassação por quebra de decoro parlamentar dos deputados Leonardo Prudente, do Democrata, Eurides Brito, do PMDB, e Júnior Brunelli, do PSC. Os 3 são apontados no inquérito da Polícia Federal em análise pelo Superior Tribunal de Justiça como beneficiários do mensalão. César Brito e Estefânia Viveiros se dirigiram ao protocolo da Casa Legislativa, acompanhados pelos conselheiros e presidentes de subseção. Após serem protocoladas as representações, o grupo foi recebido pelo presidente interino da Casa, deputado Cabo Patrício. Os dirigentes da ordem entregaram ao parlamentar cópia dos documentos e expuseram os motivos da ação. Com 2 objetivos. Primeiro, para registrar o impedimento ético na votação do processo de impeachment do governador José Roberto Arruda. Porque, considerando que é um processo político, então, consequentemente, na qualidade de julgador, quebra a imparcialidade. E segundo, em razão dos indícios, das provas que constam do inquérito, para buscar a